sejam bem-vindos a mais uma edição do Sem Filtro. A gente abre aqui um espaço de debate com a participação de jornalistas convidados. E os temas variam entre saúde, educação, utilidade pública, cultura, ciência, entre outros. Para o debate de hoje, eu convido Anny Glauce Freire, jornalista e assessora de comunicação, e Eduardo Gomes, jornalista aqui da TV UFMA. Nós estamos conectados por você por meio das mídias sociais pelos endereços que aparecem aí na telinha. Bom, paralisação e greve de professores do ensino superior, cortes no orçamento da esfera federal, uma possível repercussão na produção científica. Como anda esse cenário aqui no estado do Maranhão? É com base neste contexto de tantos desafios que a gente pensa em como avançar nessa pasta tão importante para o desenvolvimento do país. É sobre este e outros assuntos que o Sem Filtro entrevista hoje o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, o professor da UFMA, Cristiano Capovilla. E antes da entrevista, a gente vai conhecer um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá! Cristiano Leonardo de Allan Kardec Capovilla Luz é formado em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão e professor da instituição. Possui especialização no Instituto de Estudos Superiores do Maranhão e mestrado em Ética e Epistemologia pela Universidade Federal do Piauí. Cristiano Capovilla também é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na vida acadêmica, Capovilla recebeu em 2017 o Prêmio Bandeira Tribuzzi de Jornalismo Literário, entregue pela Secretaria de Estado da Cultura e Turismo. E no ano seguinte, recebeu o Prêmio CEMIC, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA. Atualmente, Cristiano Capovilla atua como diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA. Muito bom, quero cumprimentar, agradecer novamente a participação de todos no programa de hoje, e eu queria abrir o Sem Filtro justamente falando sobre esse movimento de grevistas, paralisação dos professores do ensino superior, com pautas como a recomposição salarial, equiparação de carreiras, entre outros. O senhor é daqui, professor da universidade, conhece bem esse contexto. Como é que o senhor avalia esse cenário atual e qual é a repercussão disso nos investimentos à pesquisa? Seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui na minha casa, a UFMA, né? Então, a produção da ciência e tecnologia no estado e no país, ela é um sistema, né? No caso dos professores e da greve, que eles estão querendo reposição salarial, está mais ligado à questão do MEC, né? Do Ministério da Educação, no caso federal, e, no caso do Estado, a Secretaria de Educação do Estado. Né? Mas é uma fragilidade no sistema de ensino que repercute certamente na ciência. Como é que você avalia esse contexto de fragilidade, já que a gente está falando de pesquisa científica? Certo. Claro, você sempre tem que ter, o professor é a chave, né? O sistema é o que pesquisa, é o que ensina, é o que faz a extensão. Então, assim, sempre você vai priorizar e deve priorizar a questão do seu salário, né? Que, afinal de contas, são trabalhadores, né? Há uma defasagem grande, né? No caso da esfera federal, mais ou menos 4 anos sem reajustes, né? Aproximadamente isso. No caso da esfera estadual, embora o governador tenha assinalado aí alguns reajustes, né? Ainda permanece um impasse, né? Então, assim, é importante que essas demandas sejam atendidas na medida do possível, né? Porque nós sabemos também que essas questões dependem de um orçamento público, é um orçamento que, ao longo dos últimos anos, ele decaiu, em grande parte por causa da pandemia, né? Houve uma paralisação econômica forte, né? Houve também poucos investimentos a nível federal, né, na esfera produtiva. Então, assim, no contexto geral do Brasil, do país, que inclui o Maranhão, houve uma perda, né, orçamentária. E isso se reflete, obviamente, em toda a atividade pública, inclusive nos salários dos servidores públicos. Mas é claro que a gente sempre apela, né, e ressalta na opinião pública a questão da importância, né, do professor, da recomposição do seu salário. Agora, claro, dentro dos limites possíveis, porque tudo é um contexto, né? Tudo é um contexto. Sim.
As reivindicações são importantes, claro, todos têm sua razão, tem que reivindicar, faz parte do regime democrático a reivindicação, mas, claro, dentro de um contexto. Né? É preciso entender que dinheiro não cai do céu e nem brota da terra. Nós estamos falando de orçamento público, nós estamos falando de produção, né? Nós estamos falando de PIB, nós estamos falando de uma série de coisas que compõem o orçamento público. Numa atividade econômica fraca e baixa, como a dos últimos anos, um orçamento fraco e um orçamento baixo. Mas a gente sempre, de nossa parte, que somos os entusiastas da ciência, da tecnologia, da pesquisa, da extensão, a gente sempre apela para os gestores, né? E também para as esferas políticas, né, que comandam os sindicatos, para que tenham bom senso, né, e achem ali um meio termo, né, não definitivo, porque isso é uma coisa que sempre vai existir, sempre vai acontecer, mas a gente apela para um bom termo para que esse sistema ele continue, vamos dizer assim, equilibrado. Porque se você, numa paralisação, por exemplo, você afeta o sistema. Né, você afeta o sistema. Então, assim, reivindicações justas, né, tem sua razão de ser, mas elas têm que ser vistas sempre num contexto. Né? E às vezes não dá para a gente conseguir tudo o que nós queremos, então vamos conseguir o que nós podemos e ali na frente vamos tentar de novo. Então, acho que o apelo que a gente faz aí para a ciência e tecnologia, né, para essas finalidades, é que se ache sempre um bom termo para a efetivação das suas demandas. Sim. Vamos abrir a roda? A Josi, Anne Glaucio, né, minhas amigas de profissão. Professor, você hoje está no cargo, né, como gestor, né, como diretor científico, mas o seu currículo é muito forte, né, nessa área. Né, e a gente conversou um pouquinho antes da gravação sobre o período da pandemia. Né. A ciência e a pesquisa viveram aí anos bem complicados, né, onde não houve investimento em ciência e em pesquisa. Né, e o país sofreu muito com isso. Agora entra o novo governo, né, a gente já está aí há 11 meses, né, com essa gestão, e a gente percebe que o Maranhão está sendo muito beneficiado, pelo menos no olhar da conversa. Né? A gente recebeu vários ministros, agora a gente vai receber agora o vice-presidente, próxima semana o ministro da Educação. Como é que está o diálogo com o Ministério da Ciência e Tecnologia? Como é que extrai essas esperanças, né, para que, de fato, vocês tenham investimento nessa área que é tão importante para o país? Então, acho que você colocou muito bem. Nós passamos aí 4 anos em grandes dificuldades. Né? A pandemia foi assim, uma grande lição, né? Uma terrível lição, diria, uma terrível lição para todos nós. E, em particular, nessa esfera frágil, mas importantíssima, chamada de desenvolvimento científico e tecnológico. Né? Então, nós fomos pegos numa pandemia global, né? numa doença que a sua principal característica era saturar o serviço público de saúde, porque essa é a característica dessa doença, uma coisa impressionante, né? E que, em última instância, foi exatamente o desenvolvimento da pesquisa que levou à vacina, né? Que levou à superação daquele momento. Então, é um contrassenso, porque nós fomos pegos no momento em que os orçamentos federais para a ciência e tecnologia estavam nos níveis mais baixos. O grande fundo, vamos dizer assim, financeiro, que financia as grandes pesquisas nesse país, é o chamado FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo, no governo anterior, no governo federal anterior, ele estava contingenciado a 80% de contingenciamento. Sim. Praticamente acabou com o fundo. Né? Então, assim, fomos pegos de surpresa, né? O resultado foi essa catástrofe, né? 700 mil mortos, optados, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas sequeladas, que ainda hoje nós convive, temos né, reflexo desse processo. Né? E sem uma indústria farmacêutica que atendesse às nossas necessidades em plena pandemia. Então, nós precisamos importar respiradores, importar máscaras, importar insumos para vacinas. Quer dizer, tudo isso nós ficamos dependendo de outros países. Chegou, né? Desenvolveram essa tecnologia. Ou seja, a indústria farmacêutica, a grande lição estratégica para o país, política estratégica para o país,
é que a pandemia mostrou que nós não podemos ficar dependentes desses insumos de outros países, porque nós vamos perder, porque eles vão cuidar deles primeiro, e depois eles vão nos atender. Né? Então a gente ficava pedindo lá insumos, né? Implorando. Aqui no Maranhão, então, um caso famoso, virou até livro, dos respiradores que tiveram que trazer, que desviaram e veio por não sei por onde, confusão. Ou seja, por quê? Sem uma indústria de insumos farmacêuticos, de medicamentos. Então, isso foi uma grande lição. E esse governo, ele tomou bem essa lição, né? A primeira coisa que o governo federal fez, o governo Lula fez, assim que assumiu, ainda no início desse ano, foi recompor o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele foi plenamente recomposto. Né? Eu estava comparando aqui, se fosse uma represa, ele está completamente cheio. Agora, claro que nós, da esfera pública, nós estamos executando o orçamento do governo passado. Isso o governo federal, isso o governo estadual, isso o governo municipal. Assim, a lua, né? Então, esses recursos, eles estão, assim, da promessa, né? Esses recursos, eles estão em perspectiva de serem executados a partir do próximo ano, né? Que vai ser a execução propriamente orçamentária desse governo, né? Desse governo. Então, assim, as perspectivas são muito boas. O debate com a ministra Luciana Santos, que é a ministra de Ciência e Tecnologia, é excelente. Ela tem uma visão muito clara nesse aspecto dos investimentos infraestruturais que nós necessitamos, ou seja, tem dinheiro? Tem, mas tem sentido a utilização desse dinheiro. Então, assim, as perspectivas são muito boas e nós estamos mantendo assim, bons contatos com ela. O Maranhão, por vários motivos, tem esse acesso, né, ao governo federal, e nós estamos fazendo boas conversas, inclusive há grandes promessas de investimentos importantes aqui no Maranhão, nessa seara aí da indústria farmacêutica. Primeiro falar que é bom estar de volta, essa casa que também é minha, né? Eduardo, Rose. O professor Cristiano falou de recursos, a gente está falando de esperança, mas eu quero falar nessa questão, como é que é para a FAPEMA, de que estratégia a FAPEMA vai usar para transformar essa pesquisa? Sabe que o Brasil ranqueia muito bem pesquisa, o Maranhão também está no ranking bom, mas transformar essa pesquisa, incrementar isso em produto, em insumos, como é que está essa estratégia? Tem esperança também? Sim, sim. Então, de fato é verdade. Se for pegar os rankings da pesquisa, o Brasil ele é muito bem ranqueado, né? A nível de pesquisa, de produção de artigos científicos de alta qualidade, né? As grandes revistas do mundo estão lá, os pesquisadores brasileiros, os maranhenses também estão bem colocados nesse ponto. Só que nós precisamos agora, a necessidade que o país está sentindo, que o Estado está sentindo, e que nós da FAPEMA estamos caminhando nessa direção, é dar esse salto de qualidade, ou seja, tirar o paper do papel, né? E executá-lo. É a chamada inovação. Né? É você tirar ali aquela pesquisa porque a pesquisa é um processo, né? Então começa lá, pesquisa básica e tal, depois ela evolui, você produz um trabalho, né? Os pares aceitam esse trabalho, é publicado em grandes revistas, né? Reconhecidas, é assim que funciona a ciência, mas não pode parar aí. O próximo salto é o que é o fundamental, que é você tirar da ideia, tirar ali do protótipo, né? Tirar ali do conjunto ali de pressupostos para poder implementar, para poder inovar. E nós estamos nesse ponto. Né? Esse é o ponto que nós queremos. Agora, para fazer isso, requer também muito investimento. Porque grande parte desses trabalhos de alto nível, de alta qualidade, exigem, para a sua efetivação, né, exigem equipamentos, existem laboratórios, né, e nós temos essa carência, particularmente nós do Norte e Nordeste. Né? O Brasil é muito assimétrico, e nesse campo da ciência e tecnologia, muito também. Então, nós precisamos aqui na região do Norte e Nordeste, e aí o Maranhão, assim, ele é um oásis, porque ele é Norte e Nordeste. Nós somos Amazônia. Nós somos Nordeste também, nós somos Cerrado também, nós somos tudo. Nós somos aqui um estado que abrange tudo.
Então, a ideia é exatamente essa, é criar aqui os meios através dos quais nós consigamos tirar essas ideias do papel, né, da pesquisa, da publicação, do paper, e efetivar em produtos. Nós precisamos entregar produtos. E o governo federal está com essa ideia, o governo estadual também, e nós da FAPEMA, vamos dizer assim, somos os catalisadores, né, desse processo. E estamos prontos para isso. Perfeito. Vamos falar mais no próximo bloco, a gente fica por aqui. Conversamos com o professor da UFMA, Cristiano Capovilla, diretor científico da FAPEMA, e a gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Filtro e a gente conversa com o professor Cristiano Capovilla, o diretor científico da FAPEMA. Aqui comigo, dividindo esse debate, os jornalistas, a jornalista Glauci Freire e Eduardo Gomes, aqui da TV UFMA. E não esquece de conferir o nosso programa nas mídias sociais e nos links que aparecem aí na telinha, está tudo lá para você. Bom, professor, nos últimos 40 anos, a pesquisa científica no Brasil, ela evoluiu significativamente, né? Isso muito em função da consolidação de uma política na pós-graduação, né, nas universidades. Ou seja, apesar dessa evolução, a gente ainda sabe que a vida de um pesquisador não é muito atraente aos jovens, né, por vários fatores, né? Então, a gente tem questão da dedicação exclusiva, a gente está falando aqui que às vezes o pesquisador precisa, a questão das bolsas, que às vezes não é um recurso adequado, entre outros fatores. Como é que a Fundação tem pensado estratégias para tornar esse lugar mais atraente para os jovens? Nós temos assim todo um ecossistema de bolsas, né, que começa de fomento de bolsas que começa no ensino médio e vai até o pós-doutor. Então tem todo um sistema, né, e o objetivo desse sistema é exatamente fixar, né, e divulgar e também ser uma espécie de introdução à ciência, né? Então você pega um aluno do ensino médio, por exemplo, e fornece para ele uma bolsa de R$400 para ele desenvolver uma pesquisa de um professor, ali na verdade é uma grande iniciação científica, né? Porque ele vai prestar seu trabalho, ele vai ter a noção de evento científico, aí vai ter introdução ao método científico, expor, debater. Então ele vai entrando no ambiente da ciência. Então assim, as bolsas, principalmente essas de iniciação científica, que pegam o ensino médio e a graduação, ela tem esse papel de fixar o jovem na ciência. É uma grande introdução, né? E tem cumprido bem esse papel, porque a gente observa que o aluno que passa pela iniciação científica tende a ficar, né? Ele começa lá no ensino médio, depois ele passa na universidade, ele vai querer também e assim vai, né? Ele acaba adentrando nesse mundo. Então, assim, é uma forma, né, que a FAPEMA tem de divulgação científica e de formação científica. Agora, por outro lado também, há uma preocupação nossa na qualificação geral dos recursos humanos do Estado, porque existem rankings que as grandes empresas utilizam para se fixar em determinado Estado, que são os chamados rankings de competitividade. Entre outras coisas, tem o número de doutores a cada 100 mil habitantes, por exemplo, né? Então, nosso índice é baixo. Nós temos poucos doutores ainda, né? Já fomos piores, estamos melhorando. Nos últimos anos, né, a própria universidade aqui, ela aumentou muito o número de doutorados, né? Algumas décadas atrás aqui não existia doutorado, você tinha que sair daqui para dar um doutorado. Hoje não, você já tem doutorados aqui de qualidade, né? Então, assim, nós também nos preocupamos nesse sentido, né, de manter esses programas, ajudá-los, né? No caso de uma universidade federal, nós entramos ali como parceiros, né, porque tem a CAPES que faz isso, que é a esfera federal, tem o CNPq que ajuda, mas a FAPEMA também ajuda, porque entende que é necessária a formação de recursos humanos de alto nível. Você ter um doutor, seja num hospital, seja numa escola de ensino médio, seja no jornalismo, seja onde for, você tem recursos humanos de alta qualidade. Sim. A produtividade aumenta, a capacidade de interlocução, a capacidade de trabalho, de divulgação, tudo melhora. Então, já está bem consolidado no mundo todo.
Então, a nossa ideia é um pouco essa, é do interesse do governo do Estado aumentar o nosso índice de competitividade. E das formas é justamente formar doutores. Claro, para o cara ser doutor, tem que ser mestre primeiro e tal, mas assim, o objetivo de mensuração sempre é o doutor, né? Então a gente tem muito esse esforço também de complementar as agências federais para que a gente consiga formar o nosso doutor aqui no Estado, que ele permaneça aqui. Então, essa questão de iniciar o jovem, a gente vê que a criança, desde a primeira feirinha de ciência na escola, já vai sendo incentivada a isso, aí tem uma fase que para. Mas eu quero falar de outro sentido, de popularizar a ciência. A gente sabe que, voltando à questão do contexto pandêmico, tinha o negacionismo obscuro, mas também teve a luz da ciência. E se falou muito em ciência, várias pessoas, não só doutores e mestres, mas a população falou em ciência. Como fazer para que essa ciência não se torne a ciência lá em cima e a população aqui embaixo, que ela se torne permeável? Porque a ciência é o celular que está aqui na minha mão, ela permeia a sociedade. Sim. É o shampoo que eu uso, e a população entender isso. O que a FAPEMA tem alguma estratégia para isso, para divulgar mais essa ciência, para chegar ao povo e não deixar, não, a ciência está lá em cima como um Deus e eu estou aqui embaixo, né? Como é que é isso? Nós temos uma linha de popularizar, chamada popularização da ciência, e é uma linha, é um dos aprendizados do processo da pandemia. Né? A comunidade científica ficou horrorizada com o negacionismo. Né? Com o negacionismo, não é a dúvida, porque a dúvida faz parte da ciência, você duvidar e querer ser convencido, isso faz parte. É o negacionismo, é você recusar aquilo ali. Sim. É a recusa completa do mundo contemporâneo. Porque o mundo contemporâneo é o mundo da tecnologia e da ciência. Né? Então, assim, a comunidade científica ficou muito horrorizada com o negacionismo, né? Inclusive de altas esferas, né? Do Estado, ficou terrível. Então, essa linha de popularização da ciência é uma linha que tem também na FAPEMA, tem também no governo federal, tende a crescer muito. Por exemplo, nós tivemos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Né? Esse ano foi lá em Imperatriz, aqui no Estado. Mas ela acontece no país todo. Né? Essa feira aqui no Estado, ela conta com a nossa participação, da FAPEMA, com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, né? Com o IEMA, né? Com a UEMA, o EMA-Sul, todos eles participam. Essas feiras, elas são muito importantes, porque é basicamente jovens, são basicamente estudantes, né, do ensino médio, do ensino fundamental, que vão visitar e ter um primeiro contato, né, com outros alunos, com outras adolescentes que fazem pesquisa, isso incentiva, mas também eles vão chegar lá e eles vão ter contato com objetos de grande tecnologia. Por exemplo, coincidiu, uns dias antes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos o eclipse solar. Vocês viram, foi aqui na praça, né? Nós também contribuímos ali, a FAPEMA contribuiu para a produção de óculos, porque se tratava de uma observação solar, é necessário óculos de proteção. Nós contribuímos para aquilo. Aquilo também ajuda a popularizar a ciência. Né? Você diz, olha, vai ter um evento cósmico, e vocês vão assistir, vão olhar, vão ver. Você viu lá uma multidão, né? Então, tudo isso faz parte da popularização da ciência e nós temos uma linha de financiamento para isso. Precisa de mais, precisa de muito mais. Mas essa é uma visão que os gestores já têm na cabeça. Nós precisamos popularizar a ciência. Programas como esse mesmo cumprem esse papel, né? A TV UFMA cumpre esse papel, a Universidade em geral cumpre esse papel de divulgação e de popularização da ciência. Agora é o seguinte, precisamos fazer muito mais. A gente precisa combater esse negacionismo que ficou aí durante muitos anos instalado. A gente precisa, não é rápido, mas é um processo contínuo e constante. Que não pode parar, né, professor? O senhor falou no início do programa sobre a questão do diálogo, né, com o Ministério da Ciência. E aí o senhor citou um ponto muito importante, que há esse diálogo já, né? Já é um ponto importante, já é um caminho, né, que vocês estão levando e eles pedem projetos. A gente sabe que aqui no Maranhão, em São Luís, muitos projetos, muitos recursos federais acabam voltando para Brasília porque não tem projeto interessante e não há como comprovar que, de fato, o recurso vai ser aplicado.
Vocês têm como comprovar isso? Tem projetos? Já encaminharam para o Ministério projetos viáveis que, de fato, merecem esse investimento? Sim, nós temos projetos, porque, veja bem, a FAPEMA, ela é uma fundação, né, ela é chamada de amparo e de fomento, na verdade, né, de toda a linha da ciência e tecnologia, todo esse ecossistema que nós estamos falando aqui. Mas ela ela cumpre um papel de pensamento estratégico para o Estado. Então, se vocês me perguntarem assim, quais são as linhas do Estado do Maranhão de maior inovação que nós já temos aqui, eu diria assim, rapidamente para vocês, eu diria que nós temos essa parte de logística, que envolve aí nossa ferrovia e o porto, por exemplo, é uma parte de bastante inovação. Nós temos também a parte da energia, que aí vai de energias renováveis, passa pelo gás, chega até o petróleo, que está forte vindo aí. Nos próximos anos nós vamos ter muita notícia nesse campo. E uma terceira linha seria da biotecnologia. Nós somos região amazônica, é importante dizer isso. E há um clamor, vamos dizer assim, político, internacional, e nacional também, de como explorar a Amazônia. Explorar no sentido positivo do termo. E o que é nosso, né? Explorar no sentido não predatório, mas no sentido de você extrair o grande valor que ela tem. Né? E qual é o grande valor da Amazônia? É a biotecnologia. Esse é o grande valor. Nós aqui, no Maranhão, nós temos 2 doutorados em rede no campo da biologia, né? O Renorbio e o Bionorte. Esses doutorados em rede já formaram para mais de uma centena de doutores ao longo dos anos. Esses doutores apresentam muitos trabalhos, já têm patentes, né? Ou seja, nós temos acúmulo de recursos humanos, temos trabalhos e pesquisas, agora a gente precisa dar aquilo que a Glaucia falou, a gente precisa dar aquele salto. Né? A gente precisa do quê? A gente precisa aqui de um laboratório de alto nível, um laboratório de química fina que possibilite para os nossos pesquisadores, para esse recurso humano que já existe, que já está aqui, já está pesquisando, já tem trabalho, inove, né? Faça a inovação e produza, vamos dizer assim, aquele insumo que aqui amanhã vai estar ou numa maquiagem, ou num fármaco, ou então num combustível, num biocombustível. Então, nós temos um grande diálogo e temos um projeto para instalar um laboratório aqui de alta qualidade aqui no Maranhão. As tratativas já iniciaram, requer um certo tempo, né, porque isso não é uma coisa simples, mas o debate está bem estabelecido. Com isso, a gente fecha o segundo bloco com o professor da UFMA, Cristiano Capovilla, diretor científico da FAPEMA, e a gente volta já já. E voltamos para o nosso último bloco. Nosso entrevistado de hoje é o professor aqui da Universidade, Cristiano Capovilla, diretor científico da FAPEMA. Aqui comigo, ampliando esse debate, os jornalistas convidados, Ana Glaucia Freire e Eduardo Gomes, aqui da TV UFMA. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Professor, a gente no intervalo estava conversando aqui, né, sobre as oportunidades de acesso à FAPEMA. O senhor falou de alguns editais importantes, né? Eu queria que o senhor colocasse aqui, por exemplo, internacionalização, né? Como é que aí os pesquisadores, quais são os recursos, quais são as possibilidades para aí um investimento internacional que a FAPEMA tem dado aí para a gente? Então, na questão da internacionalização, nós atuamos em duas partes. Uma parte, nós atuamos diretamente com o setor empresarial, através da Apex, né, que é a Agência Federal de Exportações. Existe aqui no Estado, uma representação estadual, chamada PEIEX, que é junto conosco lá com a FAPEMA. Então, nós, vamos dizer assim, capacitamos tecnicamente o empresário que quer exportar. É chamada internacionalização, né? Por um lado é isso, nós temos hoje em torno de 30 empresas médias e pequenas que querem exportar, não sabem como, e através da PEIEX, né, junto com a FAPEMA, a gente capacita esse empresário para exportação.
Por outro lado, nós também temos a internacionalização através dos editais para bolsas no exterior, né, para a formação. Agora mesmo divulgamos o edital da Bolsa de Doutorado no exterior, né? Mas ainda é pouco, né? Precisa aumentar mais, né? Eu acho que nós ainda não temos essa cultura, né? Os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, nossos estudantes ainda não têm uma cultura de prospectar, né? Viagens, financiamentos internacionais, né? Agora, a FAPEMA tem essas linhas de financiamento, essas bolsas, né? Tem uma que é, só um minutinho, tem uma que é também a famosa Cidadão do Mundo, né? Cidadão do Mundo. Cidadão do Mundo, ela é um programa comandado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? É a menina dos olhos, vou dizer assim, da secretária, e com o apoio da FAPEMA. E é muito importante, porque esses garotos, esses meninos e meninas que saem, passam um tempo fora e retornam, você percebe claramente assim, uma grande capacitação humana. E os resultados que a gente acompanha com o passar do tempo é que esses jovens, eles se adentram realmente no campo da pesquisa, né? Eles se interessam mais pelos acontecimentos, participam mais efetivamente aí, seja da esfera pública, seja da esfera privada. Então, assim, os resultados são muito positivos, né? Nós vamos lançar o edital agora, está tudo certo. Ano que vem eles devem estar viajando, né? Para fazer. Ano que vem deve alunos de graduação de pós. Alunos do ensino médio e alunos de graduação. Professor, o senhor falou em relação a esse trabalho com a empresa, né, e editais. Agora há pouco até vi o Jovem Tech, que é uma parceria da IMAP com o Grupo Mateus. Como é que a FAPEMA faz essa parceria, né, público-privado? E o que vocês, de fato, despertam para o empresário? Porque ele não quer perder, né? O empresário, quando vai chegar para investir. E o governo também não pode perder, né? Não tem essa opção. Como é que é feito essa negociação da parceria público e privado? Nossa, isso é muito importante, porque a FAPEMA, aquilo que eu estava falando para vocês, ela acaba sendo um catalisador desses recursos humanos capacitados que estão em todas as universidades do Maranhão. Então, o empresário que está querendo inovar, eu vou procurar onde? Qual é a prateleira que eu procuro? Na FAPEMA. Está todo mundo lá, né? Nós temos um sistema chamado Patronagem, nós temos mais de 20 mil pesquisadores lá nesse sistema, né? Nós temos mais de 1.700 bolsas de todos os níveis. Quase todo mundo já passou pela FAPEMA, né? Teve um contato com a FAPEMA. Então, assim, nós somos esse catalisador. Então, o empresário quer inovar, onde que eu vou achar? Vem na FAPEMA. Então, eles pedem isso para a gente constrói o edital, né? Claro, para atender a demanda de inovação que eles precisam, né? E abrimos o edital é público. Aí um pesquisador de qualquer universidade, pública ou privada, que está disposto a participar, vai lá, se inscreve, concorre, caso seja escolhido, ele vai inovar com o empresário. Nós temos 2 grandes projetos, agora com o supermercado Mateus, né? E com o Grupo Mateus e também com a EMAP, com o Porto de Itaqui. Né? Esse do Porto de Itaqui são projetos de inovação de ponta mesmo. Eles investiram nesses editais, junto conosco, R$8 milhões, né? Um valor, da realidade do Maranhão, excelente, né? E assim, isso mexe com a comunidade científica. Você vê, está todo mundo querendo saber e tal, como é que está. Então, assim, é uma tendência, eu diria, irreversível, né? Dessa parceria das empresas privadas que querem inovar, os grandes grupos que querem inovar, conosco e com as universidades, né? Nós somos o quê? Esse meio que faz esse contato entre os dois. Nós produzimos os editais, nós divulgamos na comunidade científica, a comunidade científica já reconhece o nosso trabalho, participa e nós botamos em contato o pesquisador com o empresário. Essa é a nossa função.
A gente fala bastante dessa questão de trazer retorno para o Estado, né, de crescimento. A gente tem pesquisas, falar as pesquisas em nomes, camarão, tem a mosca que foi descoberta, tem a Jussara no tratamento do câncer, tem da candidíase, tem também me perdi aqui. Tem várias pesquisas, né, que servem para o desenvolvimento, mas qual é a linha? Prioriza-se uma linha para garantir esse retorno, esse avanço para o Estado ou não? A pesquisa é livre. Então, a pesquisa científica é quase como uma arte, a ciência é quase como uma arte, né? Ela tem a pesquisa básica, que é aquela introdução à pesquisa, que aí você não está interessado num produto propriamente dito, você está interessado que aquela pessoa participe, né? Aprenda, né? E você tem já a pesquisa mais avançada, aplicada propriamente dita, né? Que são essas, né? Que mais aplicadas. Então, assim, nós financiamos tudo, desde a básica à aplicada. Agora, nós estamos com uma carência grande na aplicação, né? Por quê? Porque a FAPEMA está fazendo esse ano 20 anos. Então, nós, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, nós acho que praticamente não tínhamos doutorado aqui no nosso estado. Hoje não, hoje já tem. Então, nós já construímos uma base de pesquisadores, já temos já um acúmulo de pesquisa e de formação qualificada de recursos humanos. Agora está na hora, por vários motivos, inclusive pelo problema pandêmico e pelas linhas que o governo federal está dando, né, do financiamento, de dar aquele salto. Então, vamos dizer assim, a urgência do momento é nós focarmos em inovação. É disso que nós estamos precisando, inovação. Estamos dando bastante atenção a isso. Mas, claro, não vamos deixar nunca, porque, só para vocês terem uma ideia, essa vacina que ganhou agora o prêmio Nobel, né, foi uma médica e um médico que era o prêmio Nobel, essa vacina começou há 20 anos atrás, numa pesquisa básica, de uma ideia que a pesquisadora teve, do chamado RNA transmissor, mensageiro. RNA mensageiro, uma ideia que ela teve, pesquisa básica. Muita gente... Isso acontece na ciência, inclusive, você acredita? Isso não vale nada, não sei o quê. Salvou a vida de milhões. Sim. Então, assim, a ciência tem isso. A gente nunca pode... a gente nunca pode desconsiderar o básico, aquela coisa básica lá que não tem aplicação imediata, aparente, mas que ali na frente... Então, ela sempre tem um equilíbrio entre essas duas coisas. Sim. Nós estamos falando de editais, de aplicação da ciência, o senhor falou um pouquinho, mas pensando já, com certeza você já deve estar pensando em planejamento para 2024, né? O senhor fala dessa área, que é uma área que vai se investir, né? E esse recurso, o senhor falou que geralmente é esse recurso de 46 milhões de reais, que é o recurso que tem para a FAPEMA, né? Quais são essas outras áreas que vão ser priorizadas, de eventos, de editais? Vão sair novos editais? Vão ser retirados alguns? Como é que vocês estão nessa situação? Então, uma das coisas que a nova gestão está batendo bastante nessa linha é que nós só vamos lançar editais com os recursos garantidos, né? Porque, sem entrar no mérito, mas já aconteceu algumas vezes de lançarem editais e não pagarem, né? Aí fica... É uma coisa muito ruim para a própria FAPEMA, né? Certo. Então, assim, nós queremos superar essa questão. Todo edital que for lançado já está com recurso garantido. Então, é 100% de garantia. Isso aí é um primeiro ponto importante. E já tem os chamados editais consolidados, né? Que os editais de bolsas, né? De mestrado, doutorado, de pós-doutorado no país e no exterior, isso permanece. Permanecem também os dos eventos científicos, que é tradicional. Nós queremos lançar, assim que nós concluirmos o pagamento de um edital universal que estava aberto há algum tempo e não foi pago, nós estamos pagando, fazendo um grande esforço para pagar, para lançar um novo edital universal, dessa vez com recursos completamente garantidos, né? E fazer os repasses junto com a CAPES, a nossa contrapartida, a contrapartida do Estado para os programas de pós-graduação. Ou seja,
nós pretendemos, ao longo do ano, lançar os editais já consagrados e, eventualmente, novos editais a partir dessas parcerias com empresas privadas, que tendem a aumentar, né, essas parcerias, e também com universidades, né, porque nós estamos sempre abertos para convênios de boas ideias, né? O sujeito aparece com uma boa ideia lá, com um convênio no campo, por exemplo, da divulgação científica, nós estamos lá para apoiar essas ideias. Então, assim, permanece todo o calendário de editais, já consolidado, que a comunidade científica já conhece, e estamos abertos aí para outras parcerias, para novas ideias. Perfeito, então, e com isso a gente fecha o programa de hoje, uma edição falando sobre os desafios da pesquisa científica, né, e mais as estratégias para este enfrentamento também. Quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje, a jornalista e assessora de comunicação Anne Glaucio Freire, uma parceira nossa já, e o jornalista da TV UFMA, Eduardo Gomes. Professor, suas últimas considerações, por favor. Eu queria agradecer muito o convite, dizer que eu estou à disposição. Prazer grande reencontrar a Glaucio, prazer grande conhecer o jornalista, um prazer participar aqui do programa e dizer que eu estou à disposição. Então, mais uma vez a gente agradece a todos no debate de hoje. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Te vejo na próxima edição. Até lá!